A paz do Senhor para todos, queridos professores e todos que vão ouvir e ver mais essa videoaula desse trimestre, onde nós já estamos aí encaminhando para o final desse trimestre maravilhoso, onde tivemos muitas experiências boas sobre aquilo que o pastor Osiel nos falou, a carreira que nos está proposta, tudo que envolve desde o nosso momento, que temos em mente a consciência, que é um pouco do que a lição de hoje vai falar, mas que já iniciou lá na primeira lição, falando a respeito da consciência de nascer de novo, ter uma nova vida. Então, nós temos tido lições maravilhosas, aprendizado para a nossa caminhada e sempre almejando o céu. Está conosco aqui hoje para meditar nesta palavra, pastor Maurício. Pai do Senhor, pastor Maurício. Pai do Senhor, pastor Paulo. E nós vamos então entrar na lição de número 10, a lição que vai falar sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. O texto áureo desta lição diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. A verdade prática desta lição diz: na jornada para o céu devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. O texto da leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Pastor Maurício, fazendo oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento tão especial de estarmos aqui, nesse estúdio, para juntos ministrarmos a Tua Santa Palavra, esse tema importante, Senhor. Nos dê graça a todos nós que aqui estamos e também os irmãos, os amigos e os alunos da Escola Dominical. Abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos desenvolver esse pensamento que o pastor Osiel nos trouxe, que é uma necessidade que o cristão, a partir do seu novo nascimento, é aquilo que Jesus teve um diálogo lá com Nicodemos no início da primeira lição, há esse propósito, e dentro de tudo que nós já vimos nas lições que antecederam a lição de número 10, conhecendo os nossos inimigos, sabendo das armas que nós vamos usar, a escolha dos dois caminhos, tudo isso faz parte desse desenvolvimento, dessa consciência de santidade, porque o céu é a morada de Deus. E logo, se aqui como a Bíblia está bem claro,
que ele está dizendo que ele é santo e para nós ser santos. Então, automaticamente, nós temos que compreender, ao querido professor ministrar a sua aula, aos seus alunos, que sem esse desenvolvimento desta consciência, nós não conseguimos entrar no céu, né? Isso é uma afirmativa bíblica. A Bíblia não deixa dúvidas, mas ela afirma de forma clara, categórica, né, que não existe espaço para alguém que não está nesse processo de santidade adentrar as moradas celestiais. Não é isso, pastor Maurício? Verdade. Tema bastante interessante, pastor Paulo. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Significa dizer que a santidade é um processo, como nós vamos aprender aqui, e que ela precisa ser aprendida e ela precisa ser desenvolvida. No decorrer da vida cristã, a partir do novo nascimento, a santidade ela é progressiva. É um processo que vai paulatinamente fazendo com que o cristão vai se aperfeiçoando. Então é um desenvolvimento de fato. E para isso a gente precisa ter essa consciência, né, de desenvolver o processo da santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então esse processo de desenvolvimento aqui, como nós vamos meditar, dá um sentido que o pastor Osiel que trouxe aqui, de como alguém que vai na faculdade estudar, inicia-se, né, no jardim de infância e vai cada vez mais adquirindo conhecimento sobre matemática, geografia, física e aí as matérias que são pertinentes. Nesse desenvolvimento aqui do cristão, parte do mesmo princípio. O novo cristão agora, o novo convertido, ele começa a aprender na esfera espiritual aquilo que ele não conhecia antes. Então é por isso que em algumas passagens bíblicas o apóstolo Paulo fala que ele tinha que tratar com algumas pessoas ainda com leite, quer dizer, tratando justamente a pessoa como se fosse uma criança, que ele não podia dar um alimento sólido, porque eles não tinham ainda condição, não haviam conseguido desenvolver esta consciência aqui, para receber o que realmente Deus queria revelar na vida deles, através deles, no contexto da igreja que eles estavam vivendo. Então esse início desta lição aqui, o professor ele tem que ter esse pensamento de que durante, como é proposto aqui, justamente inicia-se no novo nascimento e aí o homem natural deixa de lado e entra agora o homem espiritual, não é isso, pastor Maurício? Exatamente. A pessoa, a partir do momento que ele aceitou Jesus como Salvador, novo convertido, ele começa já esse processo de santificação. E vai etapa, não adianta pular etapa, né? Ele precisa ir passando pelas etapas do processo de santificação, porque a santificação ela é algo que Deus instituiu para que a pessoa vai se livrando dos maus hábitos, vai se livrando de maus costumes, porque muitas vezes, pastor Paulo, a pessoa aceita Jesus como Salvador, mas ele não é liberto totalmente naquele momento. Algumas pessoas sim, elas são libertas ali e são transformadas, digamos assim, radicalmente. E outras não, outras já demoram um processo mais lento essa mudança. Então ela aceita Jesus e ela continua ainda com alguns maus hábitos. Aí vem o processo da santificação, que conforme vai ensinando a palavra, a pessoa vai orando, meditando, então ela vai se santificando e, consequentemente, ela vai deixando esses maus hábitos e melhorando todos os dias a sua vida espiritual. E como nós temos visto aí nas lições que antecederam esta, né, que existem duas situações. Deus trabalha fazendo a parte que lhe é proposta, nos condicionando o Salvador, que é Jesus Cristo, condicionando a nossa ajuda espiritual através do Espírito Santo, que é o contexto da santificação que nós vamos falar, mas tudo se inicia aqui, como o pastor colocou na introdução dessa lição,
que tem a participação humana que vem através da consciência. Então, a consciência humana é o que ele descreve aqui na introdução da lição, que ela é, ideia de percepção a respeito de algo que está à nossa volta. Então, quer dizer, eu tenho consciência de erro, eu tenho consciência do perigo, eu tenho consciência do que está acontecendo à minha volta. Então, o cristão, ele parte dessa consciência, e aqui no campo psicológico, o pastor Maurício pode falar melhor disso, no que diz respeito a essa dificuldade de muitos. Hoje, existem muitos, como nós já falamos, que vão à frente, choram, ouvem a palavra de Deus, a consciência acusa ele, mas é como o pastor Maurício já colocou aqui no início. Eles não têm esse novo nascimento realmente. Eles ficam ali, se alegram, choram, mas o interior aqui, a santidade, aquele processo todo, ainda não alcança por completo. Não é isso, pastor Maurício? Exatamente. A gente vê alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não... demorou, tanto na Bíblia a gente vê esse exemplo, e vê também na história da igreja, de pessoas que demoraram se libertar de alguns vícios. Por exemplo, aqui mesmo na nossa igreja nós temos um irmão que aceitou Jesus e continuou uns 6 meses ainda fumando, mas vindo na igreja, frequentando a igreja, e aí ouvindo a palavra, buscando em Deus a libertação e a oração. Aí foi que um certo dia ele foi liberto. Então, por quê? Foi buscando essa santificação e o Espírito Santo foi trabalhando e ajudando ele, e foi então, chegou o momento em que ele foi liberto do vício. Então, a pessoa precisa ter esse estado de consciência. O que é consciência? É um estado de lucidez, onde você percebe a realidade do mundo concreto. Então, eu tenho consciência que eu estou aqui nesse estúdio, eu tenho consciência do que eu estou falando, aqui junto com o pastor Paulo. Então, isso é o estado de consciência. Então, a gente precisa ter esse estado de consciência para desenvolver o processo de santificação na nossa vida. Só chegaremos a um varão perfeito somente quando formos arrebatados. E enquanto estivermos aqui nesse mundo, estamos sujeitos a enfrentamento de diversas coisas e precisamos, todos os dias, buscar esse processo de santificação na nossa vida. Então, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é preciso, é uma exigência de Deus, é uma exigência da Bíblia, em que o cristão, ele busca essa santificação para a sua vida. Ter essa consciência de que ele precisa, nós precisamos buscar e, na medida em que vamos desenvolvendo a nossa maturidade cristã, nos tornamos cada vez mais santos. Então, essa consciência que se inicia aqui, que está na introdução da lição, é necessário que o professor tenha esse argumento, porque é como um exemplo de Judas. Judas, ele conviveu assim como os outros discípulos, próximo de Jesus, caminhou, viu, mas a sua consciência ela estava manchada ainda. É aquilo que o pastor Maurício acabou de falar. Existem pessoas que elas estão ali participando, vendo, mas a sua consciência ainda não começou a desenvolver. Ele não teve esse processo de desenvolvimento da santidade prática na vida dele. Houve aquela santificação na vida de muitos, que é a santificação instantânea, que nós vamos ver aqui no decorrer da lição, que o sangue de Jesus, ao nós aceitarmos, ela nos purifica ali posicionalmente. Mas daí em diante, a santificação, ela depende justamente desse desenvolvimento da minha consciência, como o pastor Maurício colocou. Eu tenho que saber o benefício de eu estar em santidade, o propósito de eu estar em santidade, Por que eu tenho que estar em santidade? Se eu não tiver isso tudo passa pela consciência do ser humano. Adão teve esse lapso aí de pensamento, porque Deus tinha dado uma ordem para ele, não comer do fruto.
embora ele tivesse visto Eva, que comeu, tocou no fruto proibido, ele tinha que ter essa consciência de dizer, não, eu não, embora você tocou, mas eu não vou. Então é nesse passo, né, é nesse sentido aí que a lição de hoje vai falar. Paulo também disse lá mais à frente, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é porque está ali que a minha consciência tem que andar junto com a santificação que o Espírito Santo nos proporciona. Entrando no primeiro tópico da lição, que nós vamos falar aqui um pouco sobre como era a santificação no Antigo Testamento, né? O entendimento de santificação. Como acontecia isso no Antigo Testamento, pastor Maurício? Então, no Antigo Testamento, ele traz e fala muito forte, o Novo também, mas o Antigo Testamento ele traz essa questão do sacrifício, sacralidade, né? Posto à parte, ser separado. Então, no Antigo Testamento, a palavra santificação, ela significa separação, ela significa dedicação, ela significa consagração. Então, tudo isto está relacionado à santificação no Antigo Testamento. Exatamente para se referir à importância da palavra. Então, consagrar, preparar, dedicar, consagrar, tudo isso está no processo de santificação. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que a palavra santificação ela aparece 469 vezes, conforme colocou o escritor da lição, dada a sua importância para que o povo se separasse. Mas essa separação, pastor Paulo, não é separar das pessoas, é separar daquilo que é ofensivo a Deus, daquilo que faz mal à nossa vida espiritual, à nossa espiritualidade, nos afastar das coisas que são ruins, nos afastar do pecado. Então a santificação é isto, não é a pessoa se isolar, ir para um ermo, entrar em outra região, se isolar das pessoas, etc. Então não é isto. Então o Antigo Testamento ela traz a santificação como dedicação, ou seja, você se separa para se dedicar a Deus. Consagração, você se separa para se consagrar a Deus, né? Então ela tem esse sentido pelo qual você coloca à parte para que você possa consagrar e santificar. Então no Antigo Testamento você vê muitas coisas, né, que eram consagradas para a casa do Senhor, lá no templo, né, todos aqueles objetos ali eram consagrados, né, quer dizer, separados, né, dedicados, ali santificados, para ser usados somente para o Senhor. Foi quando o Nabucodonosor foi lá e pegou aquilo e profanou aquilo que estava sendo santificado, consagrado, e aí foi quando Deus manifestou poderosamente lá naquela festa promíscua em que eles estavam, e deu ali a sentença para eles. Então, no Antigo Testamento, ela traz esse conceito mais amplo de consagração e de santificação. Isso, e como no Antigo Testamento, né, existia a lei, era a lei que regia, e até então os sacrifícios eram assim de forma exteriores. Então, por isso que o sentido aqui no Antigo Testamento, ele fala mais de uma posição assim exterior do ser humano. Separação, então fala mais aqui, o sentido da palavra aplicado aqui é posto à parte, né? Então, algo à parte, separado, então traz esse sentido mais do ser humano exteriormente, né? A nação de Israel, ela tinha que ser separada, ela tinha que estar um pouco, né? Não podia. Então, esse sentido, ele vem justamente no Antigo Testamento devido à lei que exigia isso. E por causa dos rituais, né? Deus usava muita simbologia no Antigo Testamento. É a serpente de bronze que foi erguida no deserto, é o cordeiro imaculado, né, para o sacrifício. Então, Deus usava isso. E é por isso que no Antigo Testamento usa essa visão aqui, traz essa visão, a tradução da palavra santidade, nesse sentido mais exterior.
Que aí nós vamos para o segundo subtópico, que vai falar justamente no Novo Testamento, e aí com a chegada da salvação em Cristo Jesus, e aí justamente aí é um novo nascimento, já nos fala mais da parte interior, que já olha a diferença no sentido da palavra, lá é separar. Aqui já fala da prática, tornar santo, purificar. Então quer dizer, aqui aquela consciência que se iniciou lá na introdução da lição, ela começa a se desenvolver, e aí eu tenho que entender que eu tenho que ser separado para o Senhor, mas nessa separação eu tenho que estar me purificando, me consagrando, E é nesse sentido que nos traz a palavra no Novo Testamento, não é isso, pastor Mauro? Perfeito, pastor Paulo. É que o Antigo Testamento, ela traz essa visão, como o senhor colocou muito bem, externa. Não é na verdade assim uma questão de Deus em relação a isto, mas também para uma compreensão melhor, né? Aí o Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele trouxe uma nova redação, digamos assim, ao Antigo Testamento, né? Isso. Ele mostrou qual que era a forma correta de santificar. Então, na visão de Jesus, na visão do Novo Testamento, das epístolas, a santificação é um processo que se inicia interior, interno da pessoa. Porque às vezes, pastor Paulo, a pessoa até se separa e fala que está se santificando. Mas se ele tiver com maus pensamentos, se tiver com coisas ruins dentro, ele está apenas perdendo tempo, né? Então, ele, dentro da pessoa precisa estar santificado. Então, a santificação é interna. No Novo Testamento, ela trabalha muito com essa questão da interioridade do ser humano. Então, o próprio Jesus Cristo, ele disse que os maiores conflitos, os maiores problemas, os maiores pensamentos, elas têm a sua origem do interior do homem. Então ele disse assim, é do interior do homem que saem os maus pensamentos, que saem os pensamentos de adultério, os pensamentos de fornicação, etc. Então a santificação neotestamentária, ela tem uma visão interior, o homem interior. A partir do momento, pastor Paulo, que o interior está santificado, o exterior também acompanha o processo, porque uma coisa está ligada à outra, né? Se a pessoa tem um coração santificado, logicamente a sua língua vai estar santificada, os seus pensamentos, a sua vestimenta, as suas atividades diárias, tudo, porque uma coisa está ligada à outra. Então, é isto que o Novo Testamento apresenta, assim, mais essa intensificação no processo interior da santificação. A santificação como um processo que se inicia no interior, a partir do novo nascimento. Isso, então é justamente por isso que nós comentamos no início desta aula, que é justamente o reflexo disso, aquelas pessoas que estão na igreja, choram, né? Exteriormente eles estão ali separados, consagrados, mas interiormente ainda não aconteceu o processo interno. Então são pessoas, citei aqui o exemplo de Judas, era uma pessoa que exteriormente ele estava vivendo com Cristo, era um discípulo, porém interiormente ele não havia, né? Então agora parte-se desse princípio de que o Antigo Testamento se alia com o Novo aqui na tradução da palavra, né, santidade, e a junção dos dois é que faz com que o cristão tenha essa questão aqui de uma consciência de santidade. Quer dizer, como o pastor Maurício acabou de colocar, as minhas ações vão expressar a minha santidade interior, né? No Antigo Testamento acontecia muito e Deus falou através de vários profetas esse questionamento, que o povo até chorava diante dos altares oferecendo sacrifício, exteriormente tudo estava bem, porém interiormente eles estavam vazios e foram exortados. Então é nesse sentido, não basta somente, e é um sentido que hoje aí o professor tem, né, já passamos por uma lição, aí é o sentido errado que muitos adotam, como os desigrejados, né, como uma pessoa que como é que fala?
é o extremo dessa questão da santidade, né? Eles acham que estando separados, sem estar em contato com a igreja, sem vir ao templo, muitas pessoas hoje estão em casa, diz que não precisa vir mais ao templo, então não tem esse convívio. Então são pessoas que entenderam mal essa questão, estão com a consciência né, sem esse entendimento e estão achando que estão adorando a Deus, mas não estão. Então, esse sentido aqui que o professor tem que transmitir aos seus alunos, para que fique bem claro que hoje nós vivemos com esta união aqui, somos separados, mas também purificados, tanto exteriormente, o meu exterior tem que apresentar aquela conversão genuína do que foi o interior. Apóstolo Paulo é um exemplo bem clássico disso, né, pastor Márcio? E tantos outros, Filipe, Estevão, pessoas que depois da sua conversão, eles sofreram exteriormente, mas demonstraram uma purificação completa interiormente, não é isso, pastor Maurício? Sim, principalmente a questão dos pensamentos, né, da mente. Então, na nossa vida, ela começa pelo processo mental, né? Então, o nosso fluxo de pensamento, ele precisa ser santificado. Então, tudo se inicia, né, no campo do pensamento. Então, se nós tivermos pensamentos ruins, né, como diz lá o missionário Ulrich Bergson, no seu livro Teologia Sistemática, ele diz que os nossos pensamentos têm 3 origens. São origens divinas, que Deus coloca pensamentos em nós. Tem origem satânica, às vezes a pessoa pode pensar coisas mal, até de fazer mal a alguém. Então, se a pessoa está pensando, maquinando coisas mal, esse pensamento é de origem do mal. E tem pensamentos humanos que é produzido também pelo circuito neural, né, do sistema nervoso central da pessoa, que produz pensamentos humanos também. Então, essas 3 origens. Aí nós precisamos gerenciar isto, né, santificar isto, para que a nossa mente e os nossos pensamentos são alicerçados na palavra de Deus e santificados também na palavra do Senhor. Aí, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele traz o caminho, né, dizendo que é para a gente pensar nas coisas que são de cima. Quando a gente liga o nosso foco, pensamento diretamente com Deus, e ele passa a santificar os nossos pensamentos, aí o nosso corpo, o nosso olho, as nossas atividades práticas do dia a dia, todas elas também são santificadas. Isso. Então nós vemos aí, irmãos, que isso aí é uma questão, né, já entrando aí no subtópico 3, que fala justamente nesse sentido, que a santidade ela é exigida pela palavra. Na palavra de Deus, se nós formos atentarmos, né, realmente para o que ela fala, todos os contextos da palavra, ela fala de santidade. É por isso que Paulo diz que a palavra ela é apta para discernir, né? Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir até os pensamentos. Então é nesse sentido que o escritor aqui, pastor Osiel, ele nos traz esta visão que a própria palavra exige. E a palavra escrita, ela mostra a palavra, né, viva, que é Jesus Cristo. Então, essa palavra tem esse poder. E Jesus viveu em santidade. Por isso que nós, né, afirma-se, através da palavra de Deus escrita que nós temos hoje, inspirada, que nós precisamos viver, né, através da palavra, uma vida de santidade. Aqui o pastor coloca no subtópico 3 do primeiro ponto, que a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Infelizmente hoje muitos, né, pastor Maurício, pensam que a santidade é só quando está na igreja, e a santidade aqui, ela passa por todo o processo, tanto do nosso olhar. É por isso que Jesus mesmo disse que no Antigo Testamento a correção era para quem cometia o adultério de forma física, né? E Jesus no Novo Testamento também, trazendo esta visão interior, ele diz que basta nós cobiçarmos, nós já teríamos cometido o adultério. Então veja
como aí traz mais a parte interior, a nossa consciência, ela está mais presente e nos traz mal e bem quando ela é bem discernida e bem trabalhada. O segundo tópico vai falar sobre, né, a santificação e seus estágios. O primeiro subtópico fala sobre a realidade da santificação. Nós estamos vivendo em tempos que, dentre os ensinamentos, assemelham muito aí a igreja de Laodiceia, que é a última igreja lá das cartas de Apocalipse, aonde as pessoas estão buscando muito os seus direitos e estão se esquecendo que há essa realidade de algumas coisas bíblicas que os cristãos estão, né, deixando de viver, como oração, como jejum, como a santificação. Então são processos que hoje muitos que estão na casa do Senhor não têm essa consciência. Por isso que esta lição, ela fala muito forte conosco, né, que nós estamos vendo a consciência de muitos não alcançar mais essa visão, que para mim chegar até Deus, que é santo, eu tenho que ter uma vida santa, não é isso, pastor Maurício? Sim, aí a consciência, pastor Paulo, às vezes a pessoa precisa estar com ela viva, porque a consciência, ela pode ser cauterizada. Então a pessoa vai cometendo coisa errada, e depois a consciência cauteriza, ou seja, queima, apaga, não tem mais aquela sensibilidade de olhar para dentro de você e ver que você errou, que você precisa reconciliar, que você precisa se santificar. Então a consciência precisa estar viva, né? Atenta. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela exige de nós a santificação em tudo, seja nas nossas mãos, na língua, no olhar, no ouvir, no ver, né? No caminhar. Às vezes a pessoa vai viajar sozinho e ele precisa ser santo. Não é só ser santo quando as outras pessoas estão vendo ou que ele está num grupo na igreja. Então é nesses momentos onde que a pessoa esteja sozinho, é que ele deve mostrar ali o caráter da santificação, em todos os aspectos da sua vida, na sua vida familiar, no casamento, no seu relacionamento com os filhos, com a esposa, com os vizinhos, com o trabalho. Então tudo isso exige a santificação. Portanto, a santificação podemos afirmar que trata de um ato e um estado ou um processo pela qual o pecador torna-se santo. Ele torna-se santo por obra e graça do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que vai ajudando a pessoa no processo de santificação. Então o escritor coloca aqui, pastor Paulo, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Então não é sair do mundo cósmico, né? Se isolar, entrar na selva e achar que não precisa mais ninguém e ali ficar escondido. Não é isto. É separação do mundo hostil, né? Do mundo pecaminoso, como estudamos na lição anterior, né? Anteriores, no domingo passado. É o mundo, sistema maligno, sistema maléfico, prejudicial, que induz a pessoa ao erro, ao pecado. Então a gente tem que se afastar disso, separar disto. A gente tem que fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Já o diabo a gente tem que resistir firme na fé. Então é essa separação do mundo hostil pecaminoso que todo cristão precisa ter na sua vida e buscar sempre. Em segundo lugar, ela é um processo cujo propósito é levar o cristão a tornar-se semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E à medida que a pessoa vai buscando essa santificação por meio da oração, da consagração, do jejum e também da meditação na palavra, ele vai se tornando mais santo, mais compromissado, vai tendo mais um relacionamento melhor com Deus, vai se aprofundando mais nos mistérios da palavra, né? E também nos mistérios de Deus. Então a pessoa é diferente, a pessoa que tem uma vida santificada, ele é diferente. Você conversa com ele e você vê fluir espiritualidade, ele tem um aconselhamento bom, ele tem uma palavra de conforto, ele tem uma palavra de ânimo, paciência, ele tem
ele tem um diferencial, pastor Paulo, a pessoa que busca essa santificação, até mesmo na pregação, na palavra. A gente, pela experiência pastoral, você percebe que às vezes até a pessoa quando vai pregar, que não tem uma vida consagrada, santificada, que não buscou ali a presença de Deus em santificação, ele tem mais dificuldade para pregar. A palavra parece que não vem, não flui. E aí aquelas outras pessoas que se dedicam mais a isto, a palavra flui mais, até mesmo na pregação. Porque como nós estamos falando de santidade, ela passa pela nossa consciência, quando a consciência ela não está bem, né, ela está falha, não existe maneira, né, da pessoa receber, entender qual é o verdadeiro propósito, a intenção de Deus quando nós estamos cultuando. A pessoa que não tem a consciência, ele é igual o exemplo de Judas aqui mais uma vez, quando aquela mulher estava se derramando ali e derramou aquele né, pequeno azeite, aquele vaso de perfume que era caríssimo. Judas, em vez de entender o sofrimento daquela mulher, a gratidão que ela estava tendo com Jesus, o que ele pensou? Podia ter vendido e dado aos pobres. Então, a consciência dele não estava realmente, né, sendo invadida. E nessa questão que o pastor Maurício colocou aqui de todas as áreas da nossa vida, a Bíblia diz que até o nosso comer passa por esse processo de santificação. Tanto é que a glutonaria, que é o comilança excessiva, aquela coisa, é condenado pela palavra de Deus. Então, quando a Bíblia fala que a realidade da santificação ela passa por todos os passos da nossa vida, é todos mesmo. É como o pastor Maurício colocou aqui. Todos os processos, tudo que eu fizer durante o dia, ele tem que corresponder à santificação. Porque senão nós vamos, né, faltar esse entendimento, nós vamos ter prejuízo depois, quando chegarmos aí no momento. É por isso que a Bíblia revela aí, né, tantas passagens de que pessoas que acham que estão indo para o céu e vão ter uma grande surpresa naquele momento em que Jesus vier no arrebatamento da igreja. É que nós, pastor Paulo, como cristão, nós precisamos ter essa consciência de santificação, mas a santificação como um estilo de vida prático, Isso. né? Um estilo de vida prático, porque às vezes a pessoa faz essa dicotomia. Eu estou na igreja, estou santo, no dia da semana da ceia eu me santifico, depois que eu tomo uma ceia, desantifico. Não, deve ser um estilo de vida prático da pessoa, nos seus negócios, nas suas atividades rurais, no seu trabalho, na faculdade, na escola estudando, no comércio trabalhando, na negociação. Então, em tudo isto, a santificação faz parte, né? Tem que ser algo natural, né? É o que aquela mulher olhou em Eliseu, né? Eliseu não falou nada, Eliseu estava só caminhando, mas ela reparou que ele, do jeito que ele passava, transparecia que ele era um santo homem de Deus. Foi o testemunho que ela deu para Eliseu sem ele, né? Exatamente isso, a pessoa não precisa tocar a trombeta. Se ele é santo, as pessoas vão ver, né? Ali passa um santo homem de Deus, né? Isso que ela diz, né? Isso. Um santo, quer dizer, um separado, um consagrado, né? Homem de Deus. Então, as pessoas vão ver. Agora, essas pessoas que gostam de trocar trombeta, eu sou um pouco desconfiado com ela. A pessoa mesmo se louva, eu sou isso, aquilo, outro, né? Às vezes ele está querendo até esconder alguma coisa Isso. por detrás de uma falsa santidade, né? Ele cria essa cortina de fumaça, né? É. Então nós vemos que a santidade, irmãos, ele passa por todos os processos, né? É uma realidade na nossa vida. A nossa vida espiritual, ela passa por esse processo. Aí foram classificados, né, os 3 estágios da santidade, que vem lá, se inicia no novo nascimento. Aí vem essa santificação inicial, né, ou também considerada como posicional. O que viria a ser isso, pastor Maurício? Então, eu entendo que é aquele momento, pastor Paulo, quando a pessoa nasce de novo, que ele se posicionou, novo nascimento. Quer dizer, ele ainda é um bebê, né? Digamos, Isso. igual aquele exemplo que o senhor deu lá da educação. Ele precisa estar no prezinho ainda, iniciando o processo de santificação. Ele não tem ainda conhecimento
das coisas de Deus, não sabe como que funciona essa relação de Deus com o ser humano, né? Então ele está dando os primeiros passos no processo da santificação. Ou seja, se comparar com o tabernáculo, ele está no pátio, né? Ele está no pátio, então ele precisa passar pela pia, pelo propiciatório, passar até chegar no Santo dos Santos. Então ele iniciou ali no novo nascimento, como sendo uma santificação, né, posicional. E esse é aquele ato imediato que essa santificação aqui, ela não depende do ser humano, ela é um ato da graça e do sangue de Jesus Cristo. Ela acontece naquele momento ali da justificação, da adoção e da santificação. Então ela é um ato imediato e gracioso, é aquilo que o ladrão ainda na cruz recebeu de Jesus Cristo, é aquele ato gracioso e imediato que acontece. Aí partimos para o segundo processo, né? O segundo estágio, que aí sim entra já a nossa consciência, já nessa questão de aceitar e que essa santificação ela seja automática ou natural na nossa vida, como o pastor Maurício já foi colocado aqui anteriormente, né? Então é o processo ou estágio progressivo, quer dizer, ele não pode parar. Progressiva, a palavra progressiva aqui é que todos os dias ela vai aumentando. É por isso que a palavra desenvolvimento foi colocada no título desta lição, porque é um desenvolvimento. Como nós citamos aqui, uma criança que começa no jardim de infância e vai trilhando ali o primeiro grau, o segundo grau e vai chegando até ao nível de faculdade, né, e alcançando aí, como o pastor Maurício já colocou, a estatura de varão perfeito, né, de Cristo, através do processo que nós vamos ver aqui, que é a glorificação. O último estágio nosso da santificação passa pela glorificação. Não é isso mesmo, pastor Maurício? Exatamente. Então a santificação progressiva, ela é contínua, né? E paulatinamente, quer dizer, a vida do cristão, a partir do momento do novo nascimento, ela precisa ser um processo de santificação e, como eu disse, a pessoa tendo esse na sua vida como um estilo de vida prática, aí a cada dia que passa, ele vai se aprimorando mais esse processo de santificação na sua vida. Aí ele vai tendo mais graça e o Espírito Santo, ele vai também ajudando a pessoa. Então, esse estágio progressivo de santificação neste mundo, a pessoa começa a deixar o velho homem, né? Isso. A velha natureza, né? O velho homem, alguns hábitos, costumes, prática que às vezes a pessoa nem faz, mas aquilo incomoda psicologicamente, mentalmente a pessoa ou emocionalmente. Aí a pessoa vai deixando isso. Eu tenho exemplo na minha família de pessoas que se entregaram para Jesus, pastor Paulo, e ficaram 1 ano, 2 anos, né, usando costumes que não são próprios da igreja e vindo para a igreja. E isso foi trabalhado na vida dela, palavra, né? A palavra foi trabalhada e por si só ela foi deixando aquilo. Então isso é o processo da santificação. Ela foi tirando, até chegar no ponto de pedir para batizar. Aí se batizou, e aí quer dizer, se batizou e encerrou o processo da santificação? Não. A pessoa continua ainda mais buscando, não termina. Então ela só vai terminar só quando lá no último estágio, né, que é a glorificação, né? Isso. E como o senhor colocou já, né, tem essa questão que algumas pessoas, irmãos, é imediato. Acontece a santificação, né, posicional, e a pessoa já no outro dia ela já demonstra, né, já com mais ênfase essa santificação progressiva. E como o pastor Maurício já citou exemplos aqui, existem pessoas que demoram mais, né? Aquilo é trabalhado mais, mas tudo dentro desse processo de santificação, de desenvolvimento. Acontece algumas pessoas mais rápido, né? Outras mais um pouco demorado, mas o importante é que esse processo esteja acontecendo na vida deles. E aí vem o último, que é a glorificação aqui que é colocado, e esse aqui
somente quando aconteceu o arrebatamento da igreja. Então, temos que estar preparados nesse processo, né, nessa santificação progressiva, para que nós não sejamos pegos de surpresa como aquelas virgens loucas, né? Elas estavam desapercebidas, esqueceram desse processo de santificação, abandonaram, e aí é onde, quando o noivo se apresentou, elas estavam sem o que era necessário para poder receber o noivo. Então, é nesse sentido que nós temos que tomar cuidado com a nossa santificação. Eu vejo também, pastor Paulo, que a santificação, ela é uma força muito grande que Deus nos dá para a gente reagir contra o pecado, né? Porque a pessoa que não se santifica, não busca santificação, ele fica mais vulnerável a ataques malignos, a seta maligna, a força do mal, né? A força do mal, ela está bem presente, né? Nós vamos estudar na lição de domingo próximo. E o inimigo, ele transforma até em anjo de luz para enganar. Então a santificação, ela é uma arma muito grande de resistência. E a gente tem resistência. A gente cria essa resistência espiritual por meio da santificação para resistir o inimigo. Então, uma pessoa que não santifica, não consagra a sua vida, ele fica mais vulnerável às oferendas do mundo e o ataque do inimigo. É por isso que nas lições aí nós vimos que dentro desse desenvolvimento é preciso confessar os pecados, né? E entender quais são os inimigos da nossa vida, né? Que passa que o inimigo age em cima da nossa carne, em cima das nossas falhas, para que, né, nós cometamos. E aí nós vamos entrar no subtópico 3 do segundo ponto, aonde fala o alvo da santificação, onde quer nos levar a santificação. É o propósito disso. Então, está posto na lição aqui que o propósito disso é nos tornarmos pessoas coerentes com a plenitude do caráter divino. Então, nós vimos lá a necessidade de nós, tendo Cristo como nosso, né, ponto central, como nosso exemplo de vida, como nosso exemplo de santidade. Então, a santificação é que nos garante que nós consigamos olhar para Cristo e buscar aquilo que Ele, na sua essência, é perfeito, santo, né? E nós aqui, essa busca cotidiana, progressiva, essa batalha nossa todos os dias, através da santificação, é que nos vai garantir a entrada no céu. Não é que nós vamos conseguir ser santos aqui na terra. Isso até é um erro que muitas pessoas pensam e julgam os outros, né? Quando a pessoa entende mal a santificação, ela passa desse processo de busca para julgamento. É o que Jesus condenou os fariseus veemente. Que eles diziam lá abertamente: eu jejuo, eu dou meus dízimos, eu oro a Deus, eu não sou como um desse aí, né? Apontando para aquele publicano. Mas Jesus condenou essa ação. Então, quando nós entendemos o processo da santificação e ela deixa de ser algo natural e começa a ser alguma coisa, o cristão, né, ele começa a julgar os demais e ter algumas atitudes que, em vez de aproximar, afasta mais de Deus. Não é isso, pastor Maurício? E além do mais, a gente ter essa, como diz aqui, né, conhecer perfeitamente o crente, ser coerente com a plenitude do caráter, né, divino, ser coerente em relação ao caráter divino, porque existem alguns atributos divinos de Deus, né, que nós também temos eles. Então nós precisamos entender mais esse caráter divino e formar em nós, a partir da santificação, o caráter de Cristo em nós. Então a pessoa que busca a santificação, ela é essencial. Não é incompatível ser um cristão sem a sua vida de santificação, em palavras e tudo mais, porque a gente vai estar falho nessa identificação do caráter de Cristo. Às vezes a gente observa pessoas da igreja que congregam com a gente e às vezes falam palavrões no trabalho, xingam, perde o controle, o desequilíbrio, né, e fala alguma coisa de forma irada, é exatamente porque está faltando essa santificação
né, na linguagem, né? E quando a pessoa busca essa santificação na linguagem, ele procura se controlar. Mesmo que ele tenha um temperamento mais quente, explosivo, o Espírito Santo domina a sua linguagem. Lá no fruto do Espírito, tem um fruto lá que é chamado de temperança. Ele é responsável por controlar o nosso temperamento, controlar a nossa linguagem, a nossa fala. Então, quando a pessoa está falando coisas que não deve, ele deve então desenvolver esse fruto, temperança, associado à santificação, que daí ele vai ter uma percepção maior do caráter divino e o caráter de Cristo sendo formado na sua vida. Então nós vemos que esse processo todo, ele vai, né, como está sendo trabalhado na lição, desenvolvido. Né, esses atributos que o pastor Maurício colocou aqui, dentro do estudo das doutrinas, são aqueles atributos comunicáveis, assim chamados, né, que Deus se comunica, o Espírito Santo, Jesus, se comunica com o ser humano. Verdade. Aí nós vamos para o terceiro tópico da lição, partindo para o final, que é onde vem falando sobre o julgamento de Deus, do Deus Santo. Então, quer dizer, há a oportunidade, há a escolha, há, né, a decisão das portas, que nós já vimos lá desde o início. Deus permite o ser humano ter a consciência, através da santidade, de confessar os seus pecados, deixá-los, como nós já vimos. Então, quando isso não acontece, nós chegamos, devido à santidade, a esse processo aqui, que hoje não é muito, né, muitos cristãos não gostam disso aqui, que é justamente a verdade que liberta, né? Mas nós, como cristãos, uma hora passamos por um julgamento. Tá? Então aqui o primeiro subtópico vai falar da visão da nossa santidade, ser humano falho, mas o nosso olhar é um Deus santo. Nós estamos olhando não para os seres humanos, mas nós estamos olhando, e o meu padrão de santidade é buscar a santidade de Deus, tá? Que é o que é colocado aqui no primeiro subtópico, esta visão aqui, que é o que ele coloca, que diz assim, que Deus, esse Deus, né, e aqui quando está colocado esse Deus Santo aqui, ele descreve, dá-nos a entender a triunidade de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele é o nosso parâmetro. É Deus Pai nas suas ações, Deus Jesus, que é o Filho que viveu na terra, e como o escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, como nós somos tentados, mas ele não cometeu pecado. Não é isso, pastor Maurício? Uhum. Interessante observar a interpretação do texto, pastor Paulo. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus, ele não está exigindo de nós uma santidade igual a ele. Não é isto. Nós jamais vamos ser. Em santidade, ninguém pode se igualar a Deus. Né? Então Deus, ele é santo absoluto. E nós não. Nós não temos como ser santo igual a Deus. Agora, a nossa santidade, ela é progressiva. A gente tem que estar sempre buscando essa santidade, buscando essa santificação. Né? Então Deus, ele não está exigindo de nós ser santo igual a ele, mas ele exige de nós que nós sejamos santos, santificados. E aí, aqui diz o texto bíblico, né? Santos sereis, né? Lá em Levítico, né? 19:2, santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, sereis santos porque Deus é santíssimo absoluto. Então, nós estamos diante de um ser que nós cremos santo, absolutamente santo. Não há erro e não há nada de errado no nosso soberano Deus, porque Ele é santo. Agora, nós, seres humanos, mortais, somos fracos, falhos e cheios de defeitos. Agora, a gente precisa também ir corrigindo esses defeitos. Né? E se errar, volte atrás, arrepende, pede perdão e tocando a nossa vida em santidade a Deus. É aquilo que Paulo diz, que a gente não pode, né, vacilar
ou dar ocasião à carne. Né? Como Jesus disse, a carne é fraca. Então, porque a carne é fraca, eu vou então deixar à mercê. Não, a gente precisa buscar essa santidade, querer essa santificação e fazer por quê? Né? Então, quando o mundo oferece alguma coisa, a gente tem que fugir. Né? Por exemplo, pecados sexuais, a gente tem que fugir dele. O escape é fugir, fazer igual José fez lá no Egito. Então, ele fugiu da tentação dos pecados sexuais, é o escape. Então, isso significa santificação. Quando você foge da aparência do mal. Aí, nesse sentido, a gente vai se tornando santo, se santificando, né? Buscando a santificação cada dia mais para a nossa vida. E é como o pastor Maurício colocou, a santificação do cristão não é chegar aqui na terra à perfeição. É por isso que eu falei atrás, que a pessoa, quando entende isso, ele pensa que ele é mais santo que os outros. Não. A santificação aqui é essa busca, é esse desejo de cada vez estar agradando Deus. Então, é todo dia, quando eu amanheço, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso desse processo de santificação para vencer mais um dia, que o Espírito Santo ele tem que me ajudar para mim vencer mais um dia, vencer mais outro e ir vencendo os dias maus, como a Bíblia diz, até chegar, né, o dia do arrebatamento ou que o nosso fôlego de vida seja tirado. Mas, como o pastor Maurício bem colocou aqui, nenhum ser humano vai chegar ao estado perfeito nesse corpo, né, imperfeito. É por isso que o apóstolo Paulo lá diz que vai chegar um tempo do corruptível se transformar em corruptível, né? Todas essas mudanças vão acontecer, mas não aqui na terra. Aqui isso não. Mas enquanto estamos aqui, essa ânsia de estarmos na presença de Deus, santificando, agradando, né, ajudando os demais que precisam, tudo isso aí faz parte do processo de santificação que está escrito aqui. E como referência nós temos esse Deus Santo. No segundo subtópico, vai falar sobre a santidade exigida de todos os crentes, tá? Então, a Igreja de Cristo, num geral, é considerado como um santuário dedicado ao Senhor. E por isso, né, somos exortados e convocados a andar em santidade. Né? Então, são todos. Não é como o pastor Maurício já colocou há pouco, questão tem pessoa que na semana da Santa Ceia ele se torna, né, santo. Uhum. Aquela semana ali ele não pode tocar em nada, ele não pode... Ele virou a ceia, ele já não aparece mais na igreja. Começa a fazer negócio trapaceado, ludibriar os outros, tal, porque já passou a ser. Então, não é isso, é um estilo de vida prático da vida da pessoa, ser santo. E é uma exigência, né, pastor Paulo, de todos os crentes, de mamana a caducano, né? Isso. Não é de, porque eu sou obreiro, então eu tenho que me santificar. O obreiro, o adolescente, a criança, o jovem, né? O idoso, então todos os crentes precisam dessa santificação. Agora, quem é líder será mais cobrado, né? Com certeza. A quem mais é dado, mais é cobrado. E essa palavra que nos fala isso, né? Então é nesse sentido aqui que toda a igreja tem que passar por esse processo. Tá? E aí essa comunhão que nós vamos ver lá em Atos 2, que é o que fazia a igreja crescer poderosamente, tanto espiritualmente quanto em número, né? É justamente aquele partir do pão, aquela comunhão. A comunhão, né, fala de santificação, porque uma pessoa que ela não se santifica, irmão, ela não consegue estar perto. Qualquer coisinha ela já está se encrencando com alguém. A pessoa que não tem um processo, não busca no seu cotidiano essa vivência aqui no âmbito da igreja de santificação, é aquele crente que toda semana ele está com um negocinho aqui, um negocinho ali, um nhenhenhé aqui, algum problema com um, problema com o outro, alguém me olhou torto, alguém não me cumprimentou, o pastor não me viu, não sei quem, não sei o quê, o dirigente disso, o líder disso. Ele sempre está procurando, uma pessoa que está dentro da igreja e exteriormente ele parece que está separado, né, como nós vimos lá, mas interiormente ele está corrompido, a consciência. A santificação ela é interna, não adianta apresentar uma fachada, uma aparência, né, roupas longas,
Isso não é santificação. Cabelo lá no pé, não é santificação isso aí. Santificação, ela está dentro do coração da pessoa. Quando o coração está santificado, aí o externo aparece. A pessoa que é santificada, ela vai usar uma roupa adequada. Isso, né? A pessoa que é santificada, que tem o seu coração santificado, ela sabe que a sua vestimenta tem que ser adequado, o seu cabelo, o seu traje é adequado, né? Porque o que está dentro manifesta no externo, pastor Paulo. O que ela fala, né? A forma como ela anda, tudo é diferente. Tudo quando a pessoa está desenvolvendo essa consciência aqui de santidade, meus irmãos, a pessoa é diferente, visível, né? É visível. Ninguém precisa estar falando, ela sabe, justamente porque a consciência dela está desenvolvendo para a santidade e não para as coisas desse mundo, né? Agradar as coisas desse mundo. Então a pessoa fala da maneira do que convém a Deus, o que agrada a Deus, ela veste da maneira correta, tanto o homem quanto a mulher, ela se veste adequadamente, ela está em ambientes que são condizentes com o cristão. Hoje existe muita coisa que a gente vê aí, que cristãos estão, né, adentrando aí lugares que são inadequados para um cristão e dizendo que tudo é válido. Então, tudo isso aí faz parte desse processo de santificação interior, dessa consciência que está buscando a presença de Deus em santidade. E aí, como a Bíblia diz, né, um coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, é o que o pastor Maurício colocou aqui. Essa vida decidida dentro aqui com Cristo, ela vai trazer uma visão especial para o nosso exterior. E um outro detalhe, pastor Paulo, o senhor fez eu lembrar aqui, mesmo os nossos irmãos que trabalham, né, no comércio, trabalha aí no mundo afora, aí, diversas atividades, que às vezes, devido ao seu trabalho, a sua labor trabalhista, eles são obrigados a ir a determinados lugares, e lá eles são luz. Sim. Lá eles são luz. Eu tive essa semana ali para fazer uns exames, e aí entrando, conversando ali, logo uma pessoa já chegou próximo e falou: você é crente, né? Eu falei: sou da Assembleia de Deus. Ele falou: eu também sou da Batista. Então as pessoas percebem a diferença, mesmo em ambiente que não é, digamos assim, cristão, né? Então aí nós vamos partindo agora para o terceiro subtópico da lição, né, do texto 3, aonde vai falar sobre a santidade e a justiça de Deus. É que a santidade, ela vai passar por esse momento que a justiça de Deus, ela vai vir sobre todo ser humano, né? Por isso que fala aqui, o comentarista diz que compreender a santidade e a justiça de Deus, né, é necessário para que nós possamos entender os atributos e que jamais nós deixaremos de ser seres humanos, impune diante de sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Então, não existe maneira de eu conduzir uma vida desregrada, despreocupada, pecando, né, escondendo o pecado, fazendo o que eu quiser, inadequadamente, estando no ambiente inadequadamente, inadequado para um cristão. O pastor Maurício colocou na situação aqui, hoje existe muito no meio do trabalho, pessoas que têm amigos que não são crentes, e aí manda naqueles grupos certos tipos de vídeo, mensagens que não condizem com o cristão, e aí o cristão vai ali, curte, né, coloca aquelas caretinhas e se agrada com aquilo ali. Então, o terceiro subtópico aqui nos diz, irmãos, que nós vamos chegar a um momento que a justiça de Deus vai requerer esse espaço de tempo do nosso novo nascimento até o encontro com Ele, se for salvo. A justiça de Deus vai requerer, né, como se fosse aqueles talentos, não é isso, pastor Maurício? Uhum. Como um talento que é dado para nós, a santidade ela é considerada como um talento que nós temos que trabalhar isso, não é isso? A justiça de Deus fala de tudo, né? Deus, Ele é justo, né? E a punição, né, aos rebeldes, né, a rebelião, diz aqui, contra a santidade e justiça de Deus, Deus vai exercer a sua justiça.
A justiça de Deus, pastor Paulo, ela é proporcional ao agravio humano. Isso. Então, quem mais insulta Deus, receberá mais a sanção disciplinatória de Deus. Então, a pessoa... Então, por isso que fala da justiça, né? Ele aplica a penalidade de acordo com a gravidade que cada um comete. Mas Deus sempre, ele abre o espaço e a porta para o arrependimento humano. A gente não pode esquecer disso. Antes de Deus aplicar a sua justiça, a sua sanção disciplinatória, né? Aplicar com rigor a lei divina, ele sempre concede espaço para que o ser humano se arrependa e volte-se para ele novamente. No Antigo Testamento, antes de vir o cativeiro babilônico como punição, Deus usou vários profetas por muitos anos avisando o povo. Foi, verdade. Requerendo, né? Judá, ali o povo de Judá, viu os seus irmãos, o reino do norte, cair, né? Debaixo ali do poderio assírio, e foram dispersos, e Deus sempre avisando, alertando o povo, mas o povo, hoje isso está acontecendo com a igreja. O arrebatamento da igreja é uma verdade, é um acontecimento que a qualquer momento irá acontecer, e faz parte desta justiça de Deus, né? Então existe o tempo da graça hoje, o tempo que nós temos essa liberdade, mas o tempo do juízo de Deus, ele vai cair sobre o ser humano, não é isso, pastor Maurício? Vai chegar o tempo do acerto de conta, né? Isso mesmo. Você falou lá dos profetas, né? Lá do Antigo Testamento, que profetizaram em relação ao cativeiro. Quando Deus falou para Nabucodonosor que ele ia pastar, Deus deu 1 ano de prazo para ele se arrepender. E ele não se arrependeu. Aí Deus cumpriu a sua justiça. Então é sempre assim, Deus, ele alerta, dá a oportunidade para que o ser humano se arrependa. E vamos buscar a Deus sempre em santificação, né? E ter essa consciência que nós precisamos, todos nós na igreja, precisamos buscar incansavelmente a santificação em nossa vida. Então, partindo para a conclusão, é um assunto muito gostoso de se trabalhar, e o professor aí tem vários argumentos, né, para tomar como base para a sua aula. A conclusão da lição diz que esse ato de nós, nessa jornada até o céu, nós temos que desenvolver esta consciência de santidade, tendo Deus como padrão perfeito, né? É tempo de nós sermos conscientes, tá? E Deus ama a todos, isso é uma realidade. Porém, os que rejeitam conscientemente essa santidade e se entregam ao pecado, sofrerão a condenação eterna. Então isso é uma realidade também, que Deus nos ama, e ainda antes de nós aceitarmos a Ele, o amor de Deus é o que Paulo diz lá em Romanos. Quem nos separará do amor de Deus? Né? Não existe nenhuma condição ali, porém, a permanência no pecado vai fazer essa separação diante desse processo. Pastor Maurício, suas considerações, comentários? Pastor Paulo, muito obrigado por estar aqui com o senhor, gostei muito de participar com o senhor nesta matéria, né? Nessa aula sobre a consciência, desenvolvendo a consciência de santidade, uma lição que nós estamos realmente precisando aplicar de fato na nossa vida, né? Como professor primeiramente, depois dos alunos. Só tenho que agradecer. E precisando de mim, sempre estou aí à sua disposição. Querido professor, que você possa ter uma excelente aula, que os seus alunos sejam abençoados através dessa matéria, que fala tão poderosamente conosco, essa realidade, essa urgência da santidade nos nossos dias hoje, que é tão necessário, aonde quer que nós estejamos, no colégio, na faculdade, no trabalho, na rua, negociando, aonde quer que nós estejamos, que Deus, né, esteja sempre presente e que a figura de Cristo esteja na nossa vida. Querido professor, que você tenha uma boa aula, que o Espírito Santo instrua, né, você aí há uma boa aula com os seus alunos. Agradecer também a pessoa do nosso pastor Roberto Parjão, presidente, e que é um pastor que tem dado todo apoio e tem requerido, né, para que nós possamos crescer, tem dado espaço para que
a escola dominical cresça cada dia mais, né? E agradecer também o pastor Wallace, que é o superintendente geral da nossa escola bíblica dominical aqui no campo de Jaru, e a todos vocês que estão assistindo, que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.